Olá, boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Hoje vamos falar de custeio por absorção. Vamos aos nossos slides. Bem, antes da gente entrar propriamente no nosso tema de hoje, vamos lembrar um assunto de uma aula passada, quando nós mencionamos a classificação entre custo e despesas, né? Precisamos diferenciar o que é custo de despesa. Lembrando que é o custo, é todo gasto consumido na produção, na indústria. Então, lembra, matéria-prima, mão de obra, energia elétrica, depreciação de máquinas e despesas. Tudo gasto na área administrativa, de vendas e financeira. Então, comissão de vendas, juros, frete, salário do pessoal administrativo, tá? Tendo isso em mente, vamos ao nosso tema, que é método de custeio por absorção. Mas o que é um método de custeio? É uma forma de distribuir todos os custos a todos os produtos fabricados em um período. Nós, ao longo dessa disciplina, vamos estudar alguns métodos. O primeiro é o custeio por absorção. Tá? E eu coloquei aqui para vocês, nesse primeiro slide, os passos que nós temos que dar até chegar ao valor do custo do produto. Primeira coisa que devemos fazer é separar custos e despesas. Então, nós já sabemos que custos são os gastos consumidos na produção e despesas, tudo que é gasto na área administrativa, de vendas e financeira. A partir do momento em que essa classificação, essa separação for feita, nós vamos nos concentrar nos custos, porque são os custos que nós vamos atribuir a todas as unidades produzidas. E o que será feito com as despesas? As despesas serão alocadas diretamente na demonstração de resultado do período que elas foram consumidas. É importante lembrar que despesa não é alocada a produto, tá? Despesa vai diretamente para a DRE, ela é uma despesa do período. Custos, os custos, sim, são distribuídos aos produtos, vão para os estoques de produção do período, tá? Bem, depois dessa separação, vamos a um segundo passo. E agora, concentrando em custos, primeira coisa a ser feita com os custos é alocar os custos diretos aos produtos. E, num terceiro momento, fazer o rateio dos custos indiretos. Mas vamos lá. Lembrando aqui, no segundo passo, quando eu falo de apropriação do custo direto, o que é um custo direto mesmo? Vimos numa aula anterior. Custo direto é aquele que eu consigo atribuir aos produtos de maneira clara, objetiva. Eu tenho como medir quanto daquele custo cada unidade de produto consumiu. Então, vamos lembrar da matéria-prima consumida. Vamos pensar aqui um exemplo de uma confecção. Uma confecção fabrica calças e camisas. Matéria-prima de calças e camisas, tecido, por exemplo. Eu tenho como medir quantos metros de tecido cada camisa, cada calça consome. Então, a matéria-prima tecido, custo direto, né? Que outro custo direto nós temos? A costureira é um custo direto, ela lida diretamente com o produto, não é? Ela costura as calças e as camisas. É um custo direto por quê? Porque eu tenho como medir de maneira objetiva quantas horas, e é importante, a gente usa uma unidade de medida, né? Eu tenho horas, quantas horas em média a costureira leva para
costurar e acabar cada calça e cada camisa, tá? O que seriam os custos indiretos, que estão aqui no último passo? O custo indireto é aquele oposto ao custo direto, né? Eu não tenho uma maneira clara, objetiva, para medir quanto daquele custo foi consumido por cada unidade de produto. Exemplo, ainda falando da confecção, na produção de calças e camisas, certamente os costureiros vão precisar usar máquinas de costura, né? E nós sabemos que as máquinas, com o uso, elas sofrem o quê? Depreciação, não é? Se as camisas e as calças foram costuradas nessas máquinas, elas consumiram essa depreciação. Mas nós não temos uma maneira objetiva para saber quantos reais cada calça, cada camisa produzida consome dessa depreciação. Nós vamos precisar fazer o quê? Rateio. O rateio é a característica principal desse método de custeio. Então, como eu não sei de maneira objetiva quanto cada calça, cada camisa usou dessa depreciação, eu vou usar o rateio. Então, é uma forma que eu vou criar um critério para distribuir essa depreciação a todas as unidades produzidas, tá? Existe uma infinidade de critérios de rateio, tá? A contabilidade, junto com direção de produção, com estudos, observando o pessoal na produção, vai ter que estabelecer qual é o critério de rateio mais justo para os seus custos indiretos. Olhar para os seus custos, quais são as características dele, qual é a natureza, as especialidades daquela empresa, e determinar qual é o critério mais justo, tá? Vamos aqui para o próximo slide, vamos ver, não é? Então, olha aqui, no exemplo temos, suponhamos que estes sejam os gastos de determinado período da empresa X, comissão de vendas de 70 mil, matéria-prima consumida no período de 400 mil, mão de obra de 500 mil. Então, observe que lá na primeira frase do enunciado, eu coloco que esses são os gastos da empresa. Lembrando que gastos é uma palavra que engloba várias coisas, né? Nós já vimos que gasto pode ser custo, pode ser despesa, investimento, perda, né? Desembolso. Então, a gente tem que observar aqui nesses gastos e fazer o primeiro passo. Qual é? Separar o que é custo e o que é despesa. Comissão de vendas é uma despesa. O que nós vamos fazer com esses 70 mil? Colocar diretamente lá na demonstração do resultado desse período, porque é uma despesa. Então, os 70 mil vão ser adicionados com as outras despesas lá na DRE. Nós vamos ter que nos concentrar com os custos. Quais são? Matéria-prima de 400 mil. Observe que essa matéria-prima é custo, por quê? Porque ela foi consumida. A matéria-prima comprada, ela é um investimento que só se torna custo a partir do momento em que ela é consumida. Então, aqui nós temos um custo com matéria-prima de 400 mil. Outro custo aqui, a mão de obra, de 500 mil. Então, observe aqui, ó, os nossos custos totalizam 900 mil. Com eles, esses 900 mil, que nós vamos nos concentrar a partir desse momento, vamos adotar o custeio por absorção, e as despesas de 70 mil serão alocadas diretamente na DRE, tá? Não vamos distribuir 70 mil aos produtos, não existe distribuição, alocação de despesa a produto, apenas de custo. Então, vamos para o próximo passo, que é a apropriação dos custos diretos aos produtos. Temos lá matéria-prima e mão de obra
como custos diretos. E aqui nesse quadro eu apresento para você qual é o custo direto alocado em cada produto. Então, aqui, ó, eu tenho aqui o custo direto do produto A, 170 mil. Como que cheguei a esse valor de 170 mil? Bem, somando lá as requisições de matéria-prima no período, chegamos a esse valor de 170 mil. Somando as requisições de matéria-prima para utilização no produto B, chega-se ao valor de 230 mil. O total da matéria-prima, 400 mil. Então, toda a matéria-prima, ela é um custo direto. E nós separamos esses 400 mil entre produto A e produto B, olhando o quê? As requisições da produção, tá? O próximo custo que temos aqui, ó, é a mão de obra. Total de 500 mil, parte dela, 190 mil, foi alocada diretamente ao produto A. Como que chega-se a esse valor de 190 mil do produto A? Soma-se lá a mão de obra direta. Lembra da costureira? Ela lida diretamente com o produto? Soma lá a mão de obra de todo o pessoal direto, né? Então, soma a folha de pagamento de todo mundo, o pessoal direto, que trabalha com o produto A, em função das horas que eles trabalham para o produto A, e chega-se ao valor de 190 mil. Fazemos o mesmo com o produto B. Soma as horas, folha de pagamento de todo mundo que trabalha com o produto B, e chega-se ao valor de 210 mil. Então, 190 mil e 210 mil é a mão de obra direta que eu consigo alocar de maneira clara, objetiva, aos produtos A e B. Em função do quê? Eu sei quantas horas esse pessoal trabalhou para o produto A, quantas horas eles trabalharam para o produto B, então eu tenho como calcular, eu tenho o valor da hora, eu tenho a quantidade de horas que esse pessoal trabalhou para cada produto, então eu consigo, de maneira objetiva, chegar a esses valores. Mas a minha mão de obra total gasta no período foi de 500 mil. Então, você observa aqui, ó, que eu coloquei nessa coluna de custo indireto 100 mil de mão de obra. O que eu estou querendo mostrar para você? Que eu tenho parte da minha mão de obra, é uma mão de obra indireta. Então, eu tenho 100 mil reais aqui que eu não consegui alocar de maneira clara, objetiva, direta para o produto A e B. Então, existem pessoas que trabalham tanto para A como para B, mas eu não tenho como separar de maneira objetiva. Então, por exemplo, é a supervisão da fábrica, é o segurança da fábrica, é o pessoal da faxina da fábrica. Então, várias pessoas que beneficiam a produção tanto de A como de B, mas eu não tenho como separar os valores, os custos de maneira objetiva. Então, eu vou precisar alocar esses 100 mil para produto A e B utilizando rateio. Porque o que eu quero com o método de custeio? Todos os meus custos para todos os produtos. Por enquanto, o que eu consegui aqui nesse segundo passo? Eu distribuo apenas custos diretos, então eu tenho 360 mil ao produto A e eu tenho 440 mil de custos diretos alocados para o produto B. Mas eu não quero só isso, eu quero que todos os meus custos do período estejam alocados para todos os produtos. Então, ainda falta eu distribuir esses 100 mil aqui de custos indiretos. Como que eu vou fazer isso? Vou utilizar o critério de rateio. E lá no meu enunciado diz
que o meu critério de rateio é proporcional aos custos diretos que os produtos já receberam. Então, olha só, da tabela anterior eu trouxe para cá, o produto A já recebeu 360 mil de custo direto, somando lá matéria-prima e mão de obra direta. E o produto B recebeu 440 mil de custo direto. Somando aqui meus custos diretos, eu chego ao valor de 800 mil. Eu coloco aqui, ó, o meu critério de rateio é a proporção que cada produto já recebeu de custo direto. Então, vamos fazer essa proporção. O meu total representa 100%. Os custos diretos do produto A, de 360 mil, em relação a 800 mil, representam 45%. Logo, os 440 mil de custo direto do produto B representam 55% do meu custo direto total. Então, é essa proporção aqui que eu vou utilizar para o rateio dos meus custos indiretos de 100 mil. Lembrando, eu vou fazer isso aqui porque, neste meu caso, o meu critério de rateio é a proporção dos custos diretos. Lembrando, cada caso é um caso. Então, um outro exemplo, um outro exercício que vocês vão fazer, poderemos ter outros critérios de rateio. Então, atentem para isso. Nesse meu exemplo aqui, eu calculei a proporção dos custos diretos, porque esse foi o meu critério escolhido, tá? Então, voltando aqui, o meu custo indireto total é 100 mil reais. Eu quero distribuir 100 mil para produto A e produto B usando essa proporção aqui. Então, 45% do meu custo indireto, 45 mil reais, vou alocar de custo indireto para o produto A. 55%, que é a proporção calculada para B, 55% do custo indireto total de 100 mil, eu vou alocar para o produto B. Então, 55 mil. Logo, agora sim, eu cheguei a uma distribuição total dos meus custos. Por quê? O que eu tenho agora? O produto A já tinha recebido os 360 mil de custo direto, com o rateio do custo indireto, do CIF, ele já recebeu 45 mil, somando aqui, eu tenho um custo total de 405 mil. O produto B, ele tinha 440 mil de custo direto, com o rateio do custo indireto, ele recebeu 55 mil, totalizando aqui 495 mil. Então, agora sim, eu tenho um custo total de 900 mil que foi totalmente distribuído para os produtos A e B. Para finalizar, o que está faltando? Contabilizar isso. Então, agora, eu tenho que contabilizar esse meu estoque de produto A, que agora vale 405 mil, e o estoque de produto B. Então, vamos ver aqui o lançamento. Eu vou debitar o estoque do produto A no valor do custo total que eu apurei no quadrinho anterior, 405 mil, e também fazer o débito do estoque do produto B de 495 mil. O crédito, eu tenho os meus custos do período, que foi a matéria-prima, que deixou de ser estoque, né? E foi consumida, então ela é creditada, porque ela deixou de ser estoque, no valor total de 400 mil, e o custo com a mão de obra, tanto a mão de obra direta como a indireta, no total de 500 mil. Ok, pessoal? Então, façam os exercícios que eu vou colocar na plataforma. Também estarei disponível durante o período da aula para dúvida. E até a próxima. Um abraço.